Rádio Pampa, estamos com o nosso programa Pampa Saúde. Sou Nilton Fernando e a gente agradece o carinho e a sintonia dos nossos ouvintes que ao longo dos programas, principalmente os programas que estreiam, os programas novos, as entrevistas novas que estreiam nos finais de semana, cada vez que passa mais repercussão alcança aqui na nossa Rádio Pampa. Tanto é a repercussão que hoje a gente traz de volta o Dr. Roque Renato Aloy. Ele é otorrino, né? Porque a pauta é aquela história do zumbido no ouvido. Quem não tem algum parente ou mesmo não sofre desse problema? Seja bem-vindo, Dr. Roque, mais uma vez aqui conosco. Aliás, meus parabéns, repercutiu muito o nosso programa anterior. O senhor participou e a gente tem muito orgulho aqui na Rádio Pampa recebê-lo, né, de novo para nos esclarecer desta vez sobre o zumbido no ouvido. Olha, o prazer é meu e os nossos ouvintes, a quem eu agradeço, que são extremamente generosos e nos telefonaram pedindo informações outras. E nós estamos sempre às ordens, viu, Nilton? É uma função nossa, eu acho que social até. Isso. Nós que temos condições de poder fazê-lo e queremos poder orientar aos nossos ouvintes da melhor maneira possível. E essa é a proposta nossa aqui na Rádio Pampa. Doutor, o que é esse zumbido que as pessoas têm no ouvido? Bem, Milton, nós estamos tocando nos calcanhares de Aquiles da otorrinolaringologia. Até um tempo atrás, nós tínhamos nos nossos consultórios os clientes que chegavam até um pouco desanimados, dizendo: vou tentar mais uma vez, porque era extremamente complicado o tratamento com esses pacientes. E felizmente, nos últimos anos, novas metodologias de estudo, radiologias mais avançadas, exames laboratoriais mais eficientes e modernos e uma conscientização maior dos especialistas nos levam a dizer: sim, nós podemos ajudar grande parte dos pacientes que têm zumbido. Afinal, o que é o zumbido? O zumbido é uma sensação que o paciente tem de um barulho, de um som, que na verdade não tem uma produção externa. Ou seja, não é o Roque e o Nilton falando através desta emissora que chega aos ouvidos do paciente. É outra coisa. É um barulho fantasma que os indivíduos percebem e geralmente ligadas a alterações, em grande maioria das vezes, da capacidade auditiva, da perda auditiva. Rádio Pampa, Pampa Saúde, conversando com o Dr. Roque Renato Aloy, otorrinolaringologista. Zumbido no ouvido, doutor. Então quer dizer que aquele som, inclusive eu tenho esse problema, ele na verdade não existe, não dá para botar um alto-falante nele e outra pessoa diz: estou ouvindo. Exatamente. Então, normalmente, uma média de 17 a 20% da população mundial já tem esse zumbido. É coisa da vida moderna, é coisa do ruído, da modernidade, no aparecimento de máquinas mais potentes, os motores a explosão, essa vida moderna é barulhenta. E isso, então, causa uma agressão aos ouvidos. Nós temos, assim, situações em que é interessante que se entenda duas pequenas coisinhas para podermos tocar em frente ao nosso assunto. Primeiro, nós temos uma coisa chamada som. O que é o som? Nada mais é do que uma energia mecânica. Quando nós falamos em som, duas coisas devem ser levadas em consideração. A primeira delas é uma intensidade, que a partir de agora vamos chamar de decibéis. É a maneira que nós medimos a intensidade do som. Mas se este som do ouvido do zumbido não existe, como vamos medir? Deixa eu lhe desafiar com essa pergunta. Não, veja só, nós estamos falando num som que é produzido. Palpável. Certo. E esse som que tem intensidade e frequência, ele vai atingir o ouvido humano. Esse ouvido humano, ele é dividido classicamente em 3 regiões diferentes. O ouvido externo, que modernamente chama orelha externa, que é o pavilhão auricular. E se vê. E o conduto auditivo, que nós enxergamos olhando também com um aparelhinho com microscópio. Rádio Pampa.
No final desse conduto, que é um pouco tortuoso, que já tem uma finalidade, produzir proteção contra sons muito intensos, é a primeira maneira que o ouvido tem de se defender de um barulho, de um ruído muito intenso. Existe uma membrana timpânica. Essa membrana dá início ao ouvido médio, onde existem aqueles famosos 3 ossículos: martelo, a bigorna e o estribo. Certo. Esse som, ao atingir a membrana timpânica, faz vibrá-la. E fazendo vibrá-la, vibra também os ossículos, que levam essa vibração até uma janelinha, onde tem lá o ossinho final, que leva para o chamado ouvido interno, onde existe uma coisa chamada cóclea, caracol, que nós vimos nos nossos estudos, e junto dele um elemento que se chama vestíbulo, que é onde se faz o equilíbrio do indivíduo. Então é lá no terceiro. É lá no terceiro, que tem a cóclea, que tem células especializadas que captam aquela energia mecânica, vão transformá-la em uma energia elétrica e receptores especiais vão entender. O som é alto, é baixo, é grave, é agudo. Leva ao sistema central, o computador maior, e aí então a pessoa identifica. Estão falando sobre zumbido. Certo? Então, isso lá no terceiro que se faz define o que é que está acontecendo em termos de som, de sonoridade. Qualquer uma dessas estruturas podem estar alteradas. Por exemplo, um simples tampão de cerume, obstruindo esse conduto, causa zumbido. Uma inflamação, uma infecção nesse ouvido médio, causa zumbido. É um tipo de zumbido diferente. Quando nós subimos a serra, estamos gripados, ou andamos de avião, há um zumbido também, que tem uma outra causa. É aquela sensação que fechou. Fechado, de autofonia. E também, nós vamos agora falar numa outra coisa super importante. Quando nós falamos assim em decibéis, se define muito bem que um número, qual é a nossa palavra falada? É 40 decibéis até 60 decibéis. Olha. Um sussurro são 20 decibéis. Porém, nós vamos ter assim um tiro de perto do ouvido a 1 metro, ou a decolagem de um avião chega a 130, 140 um avião a jato. Ou seja, uma banda de rock em alto som chega a 115 decibéis. Nossa Senhora. Ok? Esses pequenos aparelhinhos que nós colocamos... Aí que eu quero chegar. É isso que os jovens colocam. MP3, MP4, já está em 10, parece. Ok? Que tem uma capacidade intensa e que são colocadas aquelas olivas... Lá no fundinho lá no fundo do conduto auditivo, chega a 110, 115 decibéis. Ou seja... Se nós temos como 85 decibéis uma linha que a partir da qual passa a ser agressivo o som, essas crianças, esses meninos dentro de 10, 12, 15 anos poderão ter a sua audição já alterada. Claro. Agredida, alterada. E nós sabemos que muitas dessas pessoas que têm uma perda auditiva pode ser acompanhada do bendito zumbido. Rádio Pampa, Pampa Saúde, nós estamos conversando aqui na Pampa com o Dr. Roque Renato Aloy. Ele é otorrino, porque a pauta de hoje é zumbido no ouvido, né? Que é esse som, como disse o doutor, precedido aí de uma fonte externa, né? É um som que se produz e essa percepção que está relacionada, então, com, muito bem ele explicou, esses inúmeros impulsos, né? Da via auditiva. E se ele for com uma intensidade aí mais do que o normal, e é o que eu gostaria de saber, o que poderia ser normalidade em termos de som, doutor, aí o excesso nos leva então à perda auditiva, aos poucos, ou é de repente? Pode romper? Depende. Temos um show de rock muito forte. Depende. Pode sair dali surdo já? Depende da seguinte maneira, cada um de nós é individualizado para determinados sons. Por exemplo, eu me recordo quando trabalhava no Exército, fui convocado. Sim. Muitos daqueles
senhores que trabalhavam com canhões, com aqueles tanques de guerra antigos, barulhentos, muitos deles já vinham com a perda. Por quê? Às vezes 1 ou 2 tiros de fuzil ou de pistola davam uma perda violenta. Às vezes outros suportam melhor. Existe uma tabela que eu acho fantasticamente importante para nós mostrarmos para os seus ouvintes. Veja, nós dissemos que 85 é aquela linha que divide a quantidade de intensidade de decibéis a partir da qual o indivíduo deve se proteger. Rádio Pampa. Passou de 85? Exatamente. Proteção. Por exemplo, se nós tivermos uma média de um ruído no ambiente com 80, 90 decibéis, o indivíduo pode trabalhar até 8 horas por dia, normalmente sem maiores danos. Porém, se nós passarmos para 92 a 95 decibéis, o máximo que se pode ficar é de 4 a 6 horas. E vai se aumentando quando nós chegamos a 100 decibéis, sem proteção, o indivíduo pode não necessariamente ultrapassar mais do que 2 horas, sob pena de uma agressão grande nesse ouvido. Seria a história aquela dos aviões, e que o pessoal trabalha em aeroporto, ou brincadeira? Com certeza, absoluta. Se eu chegar a 115 decibéis, ou seja, aquele som violento perto, eu devo então ficar no máximo 1/4 de hora, porque senão eu terei traumatismos que poderão ser irreversíveis. No começo... Isso com o ouvido nu. Sem proteção. Se eu protejo esse ouvido através daqueles abafadores que são vendidos e obrigatoriamente, e as empresas, vamos dizer, exigem que seus funcionários o coloquem. Fábricas, é fantástico porque protege, é obrigatório, e protege. E me diminui mais ou menos 30 a 40 decibéis. Então eu passo de uma faixa extremamente agressiva por uma faixa suportável. Ok? Então, é por isso que nós vemos pessoas trabalhando com britadeiras, com seus protetores, porque além então desse barulho, nós podemos então ter outras coisas que se superajuntam a isso. A ingestão de bebida alcoólica, cafezinhos em excesso, porque o som, além ajuda a piorar. Sim, com certeza. E é importante, Newton, que nós estabelecemos principalmente com essa juventude. É comum até cenas em que dividem-se o MP entre dois, não é? Você deve ter visto. Esse som, esses aparelhos cada vez menores, mas mais potentes. Eles jogam essa quantidade de som direto naquele conduto e fazem com que, então, durante anos seguidos, mais casas de sons, onde às vezes o som ultrapassa com frequência aquele limiar normal, acabam causando, além de problemas auditivos, estresse, problemas cardiorrespiratórios, hipertensão arterial e até órgãos ocos, como esôfago e estômago, acabam sendo agredidos. Exatamente. Pelo som. Pelo som. Então se observa que, além do ouvido, outros sistemas também são agredidos, inclusive sabendo-se que as crianças que moram perto de escolas, que têm uma fábrica mais barulhenta, têm um menor desempenho, são mais desligadas, têm um dormir mais complicado, ou seja, o som em excesso não tranquiliza agressivo, em nada. Absolutamente nada. E temos que lembrar também, um determinado som para você pode ser super agradável, para mim pode ser irritante. Concorda? Certo. Eu posso adorar você rock lá nas alturas e você é irritante. Então, aquilo que para uns é agradável, para outros é irritante. Certo. E isso pode ter consequência no ouvido da pessoa também, não é só uma questão, então, de gosto, né, musical, ou de sonoridade, enfim. E tem aquela brincadeira que a gente sempre diz, né? Por que o som da festa do vizinho nos incomoda tanto e na nossa não, né? Exatamente. Porque não, mas é uma realidade, porque se na tua casa tem uma festa, tu vê, passa, acompanha, tu não percebe tanto do que quando o evento não é contigo, né? Com certeza. Se você quer relaxar ou descansar, uma festa às vezes, claro, com som altíssimo, enfim, em horário inadequado, vai dando esse sistema que o senhor explicou aí, da irritação, enfim, e com outras consequências, até dor no estômago, né? Exato. Rádio Pampa. Então, nós sabemos que
Quando nós temos, então, sons intensos, nós até outros órgãos que são hormonais, que produzem hormônio, também podem ser alterados. E a melhor maneira que nós temos de não deixar acontecer todo esse conjunto de elementos agressivos ao corpo humano é se afastando, é protegendo. Porque depois que se estabelece definitivamente um trauma acústico, ele é irreversível. E aí não tem o que fazer. Por exemplo, nós temos dois tipos de sons. Um som alto e que durante horas e horas acompanha o indivíduo, ou um tipo de explosão, tipo de um estampido, que pode, no momento já que acontece, deixar lesões mais graves. Normalmente, essas lesões causadas pelo ruído, elas são cumulativas. O indivíduo sai de uma festa meio zonzo, aquele zumbido, desaparece. Numa outra situação, vai-se novamente com a mesma sensação, até que, de repente, sem que ele perceba, os sons mais agudos começam a ser agredidos. Ou seja, aquelas células naquele elemento chamado cóclea, responsáveis pelos sons mais agudos, são destruídas. E o indivíduo, como na palavra falada, que é de 500 a 2000, não se altera de início, não percebe. E quando vai fazer, às vezes, uma audiometria, que é a medida, percebe-se que naqueles elementos chamados sons agudos, já existe alguma alteração. E geralmente é no agudo que começa? Geralmente é no agudo, é o mais afetado. Existem outras patologias que são responsáveis também pelo zumbido. Por exemplo, e tem um tipo de patologia chamada otosclerose, que é aqueles ossículos que ficam endurecidos. Começam a ter problemas de transmissão do som. Além da perda auditiva, grande quantidade desses pacientes, grande porcentagem, também apresentam um zumbido, só que é um zumbido mais grave, tipo mais cachoeira, ok? Então, esses indivíduos perdem mais o som no grave, mas o normal nas agressões, o normal com o passar da idade é que os sons agudos é que tem a sua perda gradativa. Rádio Pampa, Pampa Saúde, Dr. Roque Renato Aloy. Zumbido no ouvido, Dr. Renato. Nós temos aí esses zumbidos que é muito difícil, eu acho, o senhor, com toda a sua experiência, a pessoa chegar no consultório e conseguir definir claramente o zumbido que tem, né? É apito, é barulho de chuveiro, é de cigarra cantando, é parecido com panela de pressão. Como é que, já que não dá para se ouvir, dizer, não, realmente essa tua panela de pressão aí não dá para aguentar no ouvido, como é que se faz um prognóstico, como é que se descobre que som é que o paciente está sentindo, doutor? Rádio Pampa. Como em toda a área médica, uma boa anamnese, uma boa conversa com o cliente, é o início de uma boa relação futura. Ele consegue nos definir, se nós tivermos a paciência suficiente para ouvi-lo e tentar com que ele conduza a história, dizer, doutor, olha, eu tenho um barulho que parece... O senhor já colocou aqueles bichinhos de praia, aqueles no ouvido? Então é mais grave. É tipo uma cachoeira. Aquele da concha, de botar a concha da praia no ouvido. Exatamente. Então, esse é o mais comum, eu acho. Você verifica o seguinte, ele já te dá uma ideia do tipo de zumbido que ele tem. Ah, interessante. Não é? Ou então, é um grilo, quer dizer, você nota já que é alguma coisa relacionada com alguma coisa aguda. Essa semana, inclusive, quando recebi o teu convite, em seguida um paciente me chega dizendo, doutor, eu estou com um problema de audição terrível, mas o que me incomoda eu não sei o que é mais, se é o zumbido ou se é a minha falta de audição. A falta de audição me perturba porque eu não consigo ouvir televisão no normal na família. Mas esse zumbido, bandido, o senhor sabe o que eu fiz? Eu fiz uma coisa, eu tenho um celular. Eu gravei para o senhor aqui, filmei o local onde eu trabalho, que é uma serra, fita, e o barulho que faz, doutor. E aí
afrontoso que esse indivíduo não usava proteção nenhuma. Então, na verdade, você não precisa ter muita coisa para saber que é um trauma acústico, que é um ruído intenso que vai causando deterioração das células receptoras do som e que vão ser destruídas. Então, ele tem provavelmente uma perda auditiva causada por um barulho intenso. Certo. Né? E se acha no direito de não querer usar o protetor. Por quê? Porque ele atrapalha, transpira, suor, e escorre no corpo, enfim e tal. E então, opta por uma coisa que vai ser mais grave para sua vida, para sua provavelmente. saúde. Então, quando nós vemos esse indivíduo, nós atualmente temos ressonância magnética, tomógrafos de última geração que podem nos mostrar, por exemplo, um zumbido. Eu sempre parto do princípio, nós vamos tentar fazer tudo aquilo que é possível e que é tecnicamente científico para tirá-lo desse desconforto, ok? Nós sabemos que desses 17% da população mundial que tem zumbido, 90% acompanha perda auditiva. E nós sabemos que 33% são adultos mais idosos. Em jovens também pode acontecer. E que, felizmente, o mais grave, ou seja, aquele incapacitante, aquele que deixa o indivíduo impossibilitado de trabalhar, impossibilitado de se relacionar, é uma porcentagem mínima de 4%. Esse é terrível, porque para ele fundamentalmente, porque se nós pegarmos duas pessoas com a mesma intensidade de zumbido, cada uma reage de uma maneira. Meu time ganhou ontem, o zumbido se desfaz. Meu time perdeu ontem, o meu co-irmão ganhou, então eu estou hoje. Né? Então, assim, exames importantes para excluir patologias graves. Porque o zumbido, às vezes, acontece como um primeiro sinal de uma alteração que é um tumor, embora benigno, do conduto auditivo interno, que pode ser detectado e hoje com as técnicas de radiologia avançadas, de imagem, pode nos determinar e pode ser totalmente curado. Ou seja, por isso que é importante se investigar. Claro. Não é chegar, não tem jeito, não tem o que fazer. Não, temos sim. Zumbido não tem Não, cura, e nós temos mesmo. que mudar essa ideia. Porque muda sim. Porque nós podemos, então, orientá-lo na quantidade de sal que ele ingere, na quantidade de açúcar excessiva. Açúcar também quantidades, o diabetes causa também problemas relacionados a alterações de ouvido e alterações do zumbido. Entendeu? Quando não tem também um outro elemento junto, que é a vertigem, que é a tontura. Então, às vezes, se sobrepõem todos esses elementos. E é importante que tenhamos, então, uma qualidade de vida adequada, uma alimentação ideal, ou seja, perda de peso, e existe andar, caminhar, fazer exercícios e, além de algumas drogas que já existem ou que foram muito usadas, às vezes elas não têm uma comprovação científica, porque também não se tem total conhecimento daquilo que causa realmente o zumbido. Mas há condições de, através de indutores do sono, de substâncias para antidepressivas, etc., a gente conseguir minimizar e fazer com que o indivíduo tenha uma qualidade de vida e uma condição de vida praticamente normal. Rádio Pampa, Pampa Saúde, Dr. Roque Renato Aloy, otorrinolaringologista, zumbido no ouvido. Doutor, o zumbido, ele para por alguns momentos ou a pessoa acha que ele parou? Depende da sua ocupação, da sua euforia com o time que ganhou, do lugar onde ele está, do bate-papo agradável com os amigos. E aí depois, quando ele chega em casa e deita, ele diz: voltou o meu zumbido, ou o zumbido estava lá e a pessoa não percebia? Isto é, ele é permanente? Com certeza. Pode ser intermitente. Às vezes, ela desaparece e reaparece. E como você falou, ao se deitar, quando diminui fantasticamente o barulho externo, isso é terrível, porque aquele mínimo zumbido pode aparecer. Vira máximo, né? Máximo. Se nós tivermos um local extremamente preparado como esse, tivermos
um indivíduo totalmente zero de ouvido, zerado, completamente normal, ele, se ficar quieto, poderá de repente perceber algum barulho, porque ele, mesmo aquele indivíduo totalmente normal. Mas que quando se começa a falar, quando ele sai do ambiente, desaparece completamente. Quando o indivíduo fica solito à noite, entende? Piora. Ele pode reacender. É por isso que uma das táticas que se usa é uma indução do sono medicamentosa. E não deixe com que ele fique se remoendo, se remexendo, se virando, liga, desliga. Às vezes uma técnica bem simples pode ajudá-lo. Um rádiozinho ligado, Isso entendeu? Rádio Pampa. Um outro elemento, um outro sonzinho, som, um outro ruído agradável para disfarçar. É mais ou menos isso. Então, boto a minha Rádio Pampa, ouço aquele programa que me é agradável e desligo depois de 40 minutos. Normalmente, o indivíduo tem como companheiro um pequeno rádiozinho que é um excelente remédio também. Entendeu? Que não agride. Bom, se tentou antidepressivos em algumas pessoas extremamente que precisam, nós podemos pedir ajuda de um psiquiatra que sabe manusear melhor esses tipos de drogas. Nós usamos todo mundo conheceu desde a faculdade uma substância chamada ginkgo biloba, que veio do Oriente, está aí até hoje, e muita gente, eu receitei muito tempo, parece que não teria aquela função, mas é usado no Oriente, né? Ele relaxa, que teria uma função de vasodilatador, etc, etc. Então, muitas drogas, elas podem, para alguns, não ter efeito nenhum. Para outras, como às vezes o placebo também o faz, ajuda bastante. E tem modernamente uma outra tática, uma outra técnica, que é chamado TRT. O que é isto? Se descobriu que, conhecendo um pouquinho melhor os mecanismos neurofisiológicos, nós podemos então fazer grupos, pegar esses clientes, é meio longo. Porém, primeiro, mostrar ao paciente o que é que ele tem, ele se conhecer como pessoa, como condições de ouvido e entender, ele passa a entender o que é o som, o que é o ouvido interno, etc, etc. E a partir daí, há um treinamento, uma adaptação ao som. A tentativa de fazer com que alguns sons externos, sons agradáveis, alguns sons, até uma das coisas interessantes, quando o indivíduo tem perda auditiva e zumbido, a colocação daqueles aparelhos ajuda e muito. Olha. Para que ele possa confundir o máximo esse zumbido, porque ele passa a ouvir o som externo maior. Né? E com esse treinamento, o indivíduo não que vai desaparecer o zumbido, mas passa a ser mais natural. Ele lida com aquele zumbido da mesma maneira que você falou anteriormente, ele se adapta àquilo. Não é tão feio o bicho como parecia. Mais ou menos assim uma orquestra, se você não gosta da batida de um pandeiro, por exemplo, aí você vai colocando nessa orquestra outros instrumentos, que aquele pandeiro que seria o teu zumbido, né? Nada contra o pandeiro, mas que é um belo instrumento, que aí aquilo fica, digamos, disfarçado com outras sonoridades, outros sons, né? E isso tem mostrado ultimamente que, junto com, às vezes, com a utilização de alguma droga, entendeu? Junto com a melhoria do meu diabetes, a melhoria da minha hipertensão arterial, a melhoria da minha qualidade de vida, perdendo peso, caminhando, fazendo exercícios, entendendo que esse processo é igual de milhões e milhões de pessoas que são como eu. Para mim está me incomodando demais, ele passa a ser mais aceitável. Ele não desaparece, não cura totalmente, pode até curar por um motivo ou outro, mas é muito mais aceitável por parte do paciente. Então, a mensagem importante sempre deve ser investigada, porque uma grande cura. É possível melhorar, é possível dar uma qualidade de vida, melhorando a sua qualidade de vida. O que nós não podemos manter é aquela ideia, não adianta, não tem o que fazer. Tem sim, né, doutor? Sempre tem o que fazer. Uma outra coisa que me ocorre, já estamos quase no encerramento do programa, problema de coluna dá zumbido também, né, doutor?
Pois sim, porque às vezes a compressão de vasos, entende? Então, uma das causas são chamados vasculares, que também causam problemas. Então, na verdade, tudo aquilo... Dente, infecção dentária também. Uma coisa importante que causa um barulho nos ouvidos, que é dentária, lógico, é a disfunção da articulação temporomandibular. Aquela de abrir a boca e dar o estalo. Exatamente. Então, às vezes, são zumbidos que a pessoa acaba descobrindo ou porque o profissional teve a intuição, ou porque, então, foi tratar alguns dentes, faltava alguma peça dentária e que melhorou o seu carrinho da articulação, que é também uma das causas. Interessante. Infecções, enfim, tudo aquilo que é muitas coisas fora do ouvido podem causar problemas no ouvido. Nos exames, então, que são feitos hoje, já para concluirmos, então, o nosso programa, já dá mais ou menos, ali pelas ondas e frequências, mapear o zumbido, dá para ver que, né, com aquelas ondinhas dá assim? Também, existe uma maneira de você tentar saber mais ou menos o que o indivíduo está sentindo. Seria interessante, né? Muito, exatamente. Ali ele além de que nós mostramos para ele a perda que ele tem. Porque a colocação de uma prótese auditiva, ela pode ser colocada exatamente naqueles sons onde a intensidade maior da perda existe. Esses aparelhos que vendem hoje em profusão, com tantas propagandas, resolvem esse tipo de coisa ou não? Não, veja só. Não resolve. Me ocorreu agora. O que existe, se eu tenho uma perda auditiva e eu preciso ouvir melhor, esses aparelhos, e quanto mais modernos amplificam, quer dizer, melhora a minha capacidade auditiva. É por isso que eu digo... Mas aumenta o zumbido. Não, ele pode ajudar quando você tem uma perda, porque ele percebe o som de fora que estava obstruído melhor. Então, todo indivíduo que tem perda auditiva e zumbido, com a colocação da prótese auditiva, ajuda a que ele tenha uma melhor resposta a essa sensação desagradável. Que prazer, pena que passou tão rápido. Nossa falta zumbido no ouvido, Dr. Roque Renato Aloy, lá do nosso querido Mãe de Deus. Algum telefone que as pessoas ficam dizendo, mas vocês não pediram o telefone para o doutor? Eu tinha uma dúvida, eu tinha uma questão a resolver, enfim. E como é que as pessoas conseguem se agendar, por exemplo, ou lhe procurar? Nós participamos do Centro Clínico Mãe de Deus, né, que é na Rua Costa. O telefone básico é 3230-2000. Certo. Ali localiza-se, eu particularmente da nossa clínica, é 3230-2707. E é sempre bom dizer que ouviu aqui com a gente. Muito. Eu fico feliz com isso, Nilton, tá? Obrigado. Você está fazendo um trabalho muito importante. Obrigado. Volte sempre, doutor.